Vida e morte, essas são as duas propostas dentro do estilo Nadashinkage. E dentro desse estilo, existe dois pilares, Seiko e Kiryu, irmãos gêmeos e mestres do estilo Nadashinkage. Seiko representa a vida, a ausência de vontade de matar pessoas. Ele usa todo o seu estilo para autodefesa e cura, e é um exímio artista marcial. Kiryu, por outro lado, também é um exímio artista marcial, mas visa causar dano e estrago, usar o estilo Nadashinkage para impor sua marcialidade até mesmo contra uma nação como os Estados Unidos da América. E no vídeo de hoje, veremos Kishi Miyazawa realizar uma escolha que poderá mudar completamente todo o propósito de vida pela qual ele viveu. O vídeo de hoje começa no hospital onde Seiko Miyazawa estava. Lá, um guarda andava com uma lanterna, escutava barulhos e dizia: Eu acho que escutei algum som vindo daqui. Ele abria a porta da sala da reabilitação e, ao iluminar o ambiente, ele via à frente Seiko Miyazawa sem camiseta. Ele assustava com o tamanho daquele homem, porém Seiko acendia a luz e o guarda dizia assustado: Senhor Miyazawa, que susto! O que está fazendo aqui a uma hora dessa? Seiko reverenciava e dizia: Peço desculpas, eu não estava conseguindo dormir. O guarda partia e pensava: Que horror! Aliás, como o Sr. Miyazawa chegou à sala de reabilitação que fica no terceiro andar? Até ontem ele não conseguia se locomover na cadeira de rodas. No quarto escuro, Otton entrava em guarda e pensava: Sinto um mau presságio. Otton começava a golpear, pensava em Kiryu e acertava a imagem residual que ele criava em sua mente. Ele via Kiryu desaparecendo, finalizava seu kata e pensava: Kishi terá alguns problemas. Nos era mostrado Kintouki Miyazawa no lado de fora, no corredor, e ele dizia: Ele acabou de recuperar o uso dos braços e das pernas, e já está preocupado com o Kishi. Que triste. A cena cortava para o campo, onde Kibo e Genai estavam sentados na grama, e esse último alertava: Você está gravemente ferido, Kibo. Kibo respirava bem ofegante, mostrava o peito furado, costelas rasgadas e o ombro inflamado graças à luxação, então de fato estava bem ferido. E ao ver que Kibo não respondia, Genai questionava: Você está bem? Você deveria se deitar um pouco. Kibo olhava com uma cara de af e Genai dizia disfarçando: Não, eu estava pensando em várias coisas, mas não em roubar seus anéis enquanto você dorme, nada disso. Vamos lá, confia em mim. Kibo sorria e dizia: Ô Gen, você é fácil de ler, hein? Só que de repente, galera, algo vinha cortando o ambiente em altíssima velocidade. Prontamente, Kibo tapava a boca de Genai e alertava: Tem algo vindo. Essa presença é mais animal do que humano. Genai olhava atento, via uma silhueta passando próxima e a cena cortava para a central de controle, onde Dougen dizia: Eu adoraria conhecê-lo. Esse homem que talvez consiga derrotar Kiryu que você mencionou. Hikimaru questionava: E o que você faria se o encontrasse? Alguém dava um trago no seu charuto e respondia saboreando o aroma: Eu o ajudaria. Se ele realmente for capaz de derrotar Kiryu, não me importarei com os custos. Opa, olha isso! O número 37 está se aproximando de Kibo. Então chegou tão cedo? O número 37 acaba de conhecer Kibo. Mude para o modo câmera. A batalha vai começar. A câmera era posicionada em Kibo e nos era mostrado o número 37 diante dos dois feridos. E Genai dizia assustado: Esse cara é um dos assassinos de Kiryu. Ou Shimei, o Kamaitachi. Kibo sorria e dizia ofegante: Quando eu só queria descansar um pouco, ele aparece mostrando as presas. Oshimei sorria mostrando presas anormais e em seguida rosnava. Kibo ouvia aquilo e pensava: Um cachorrinho do Kiryu, né? Que tipo de petisco você ganha se me pegar? Ei, tá me entendendo? Você poderia pelo menos responder. Genai alertava: Não, Kibo, esse cara não é humano. Kibo questionava: Como é? De repente, galera, Oshimei sumia da onde estava. Ele disparava como uma fera sobre 4 patas. Kibo via aquilo e dizia entrando com um gancho de direita: É apenas um ser humano andando de 4, cara. Oshimei via o ataque vindo, freava sua aceleração e desviava escorregando. Ele passava por Kibo que pensava: Que movimento retorcido é esse? De repente, um soco de baixo num ângulo anormal acertava o queixo de Kibo. O rapaz sangrava e Shimei finalizava seu deslize. Kibo olhava para trás e dizia: É evidente que seus movimentos não são os de um ser humano. Quando Kibo fixava seu olhar no local, Oshimei já não estava mais lá, e se girando no ar e descendo com uma joelhada na cabeça. Um corte surgia na região e Genai comentava: Eu nunca tinha visto um golpe com o joelho na cabeça. Os ataques dele são completamente imprevisíveis. Oshimei disparava para a lateral e saltava. Kibo via aquilo e pensava:
Que salto alto! Kibo entrava com sua direita e alertava: "Não fique muito convencido ou você vai se arrepender." De repente, Shimei segurava sua mão e golpeava o rosto de Kibo ainda no ar. Ao ser golpeado, Kibo pensava: "Meus olhos não podem acompanhá-lo. Seus movimentos são diferentes. Sua velocidade é diferente. Seu poder destrutivo é diferente." Kibo tomava um chute giratório de baixo para cima, caía de joelhos sangrando e pensava batendo a cara no solo. Suas habilidades físicas não são as de um ser humano. Genai comentava: "Nem mesmo Kibo consegue alcançá-lo e só recebe ataques. Ou de fato não é humano. Ele não passa de um animal selvagem." De repente, Shimei olhava para a lua e começava a ruivar. E Genai continuava dizendo: "E um humano não consegue vencer um animal desses desarmado." Só que nessa hora, galera, Kibo se erguia. O Shimei prontamente olhava para trás e Kibo vinha dizendo: "Graças aos seus ataques, minha mente clareou de novo." Genai se animava e Kibo continuava dizendo, entrando em guarda: "Meu corpo está cheio de adrenalina. Você despertou meu espírito guerreiro." Shimei rosnava e Kibo alertava: "E como você fez isso, eu preciso te alertar. Nesse estado, eu, Kishi Miyazawa, me torno bem perigoso, sabia?" Genai alertava: Já chega, Kibo! Você jamais vencerá ou." Kibo ignorava e disparava dizendo: "Prepare-se!" Ou avançava e Genai pensava: "Os humanos não conseguem pegar uma galinha com as mãos nuas, quanto mais vencer um animal selvagem." Kibo golpeava com sua direita e dizia: "Engula esse soco violento nessa sua cara áspera." Só que ao bater, galera, Shimei simplesmente estava atrás de Kibo e bem longe. Ele se virava no ar, parava se arrastando e Kibo questionava: "Que diabos há com esses seus movimentos? Seu apelido Kamaitachi realmente combina com você. É o yokai que se move rápido cortando as pessoas com garras afiadas. Mas o ser humano que sou não será derrotado por um yokai." Kibo golpeava, mas novamente, ou estava atrás dele, galera. Prontamente, Kibo girava com uma cotovelada, mas ou desviava novamente e subia com um chute no rosto. Kibo sangrava, mas fechava o punho e devolvia um swing enquanto dizia: "Não me subestime." Novamente, galera, Shimei desviava, rosnava como uma fera e a cena ia para Dougen, que comentava: "Vamos apostar 300 milhões nesse jogo entre Kibo e You." E Kimaru questionava: "Tem certeza?" Dougen respondia: "Nos jogos de azar, assim como na vida, é impossível ganhar sempre." E Kimaru pontuava: "É verdade, mas não é impossível continuar perdendo sempre." Dougen absorvia aquelas palavras e alertava: "Serão necessárias 300 milhões de partidas para que eu continue perdendo." A cena ia para O, que avançava como um cão e desviava de um gancho. Em seguida subia com um chute no rosto e se reposicionava. Kibo recuava brevemente e Genai comentava: "O estilo Nadashinkage é uma arte marcial de fato incomparável. Cada uma de suas técnicas, transmitidas desde os tempos antigos, é calculada para gerar o máximo de poder com o mínimo de força." Kibo se posicionava e questionava: "Ei, quem você pensa que eu sou?" Kibo lançava vários chutes, só que eu desviava de todos parado, galera. E vendo aquilo, Genai continuava comentando: "Mas fundamentalmente é uma técnica feita para lutar contra humanos. Contra uma besta dessas não vai funcionar." De baixo pra cima, Shimei subia com uma joelhada na cara de Kibo. Dessa vez, diferente dos golpes anteriores, Kibo era lançado pra longe e caía deitado. Só que nessa hora, nos era mostrado duas pessoas vendo a luta de longe. Uma era Kiryu Miyazawa e outra era Suzuki Minoru. E no chão, Kibo pensava: Meu corpo está despedaçado. Grita de agonia a cada movimento. O interior da minha boca está reduzido a uma polpa. Sinto como se estivesse comendo lâminas de barbear. Uma névoa distorcida cobre tudo que eu vejo. Até respirar está se tornando doloroso." Ou rosnava e Kibo se erguia sangrando. Tremendo, ele dizia: É muito estranho. Por quê? Por que continuo tentando lutar apesar de tudo isso?" Kibo pensava: "Minhas pernas e braços estão pesados, como se estivessem carregando correntes de chumbo. Tudo tá embaçado. Minha visão, eu mal posso enxergar." O Shimei rosnava e Kibo pensava fazendo guarda: "Eu nem quero respirar. Por que continuo lutando apesar de tudo isso? Por quê?" O Shimei disparava e Kibo entrava com sua direita, porém seu oponente saltava, girava no ar e ao pousar já ia pra lateral. Kibo entrava com um chute e questionava: "Apenas por que eu tô fazendo isso?" Ou desviava do chute e subia com uma joelhada no nariz. Kibo caía de joelhos e ou pousava metros à frente, se reposicionando numa velocidade assustadora. Kibo caía de cara no chão e Genai sussurrava: Não há nada a se fazer. Kibo não pode fazer nada." Só que nessa hora, galera, Genai via duas silhuetas se aproximando. Um deles era Kiryu Miyazawa.
O verme arregalava os olhos, se afastava prostrado e Dogen dizia na central: "É o Kiryu?" Íamos para o demônio em questão e ele questionava: "O que você acha do estilo de luta do WoW?" Suzuki Minoru, que estava ao lado, respondia: "Estou decepcionado. Decepcionado com a falta de habilidade dele. Se fosse eu, derrotaria o Kishi num instante." Kiryu pontuava: "O WoW só está brincando. Quando a diferença de força é clara, as aves selvagens gostam de brincar com suas presas. E quando se cansam disso, íamos para O, entrando com uma joelhada, em seguida com um soco no ar mesmo. Kibo se fechava para bloquear ambos e Kiryu continuava dizendo: "Eles o matam com crueldade." Com a guarda fechada, Kibo pensava: "Por quê? Por que eu continuo lutando?" De repente, Kibo recuava se reposicionando e entrava com um chute no rosto do seu oponente e pensava: "É para encontrar uma resposta para essa pergunta que eu luto." Ao ser acertado, ou já ia para lateral e Kibo dizia: com todo esse sangue que perdi, o meu corpo tá até mais leve." Sangrando, ou rosnava e Kiryu questionava: "Quem diria? Há apenas 2 anos essa fera era um dos melhores médicos de Taiwan." Ou disparava, saltava e Kiryu questionava: "Quem poderia acreditar na história de Kamaitachi, o Homem-Fera?" Nessa hora entrávamos num flashback, onde uma voz familiar, galera, a do Mestre Shen, ecoava num templo chinês. No meu Shin e Rokoguken também existem 10 formas principais de animais. O dragão pega os ossos, o tigre abate suas presas, o galo tem espírito de luta, o cavalo pode passar por cima do seu coxo, o urso se aconchega, o macaco luta, o gavião mergulha na floresta, a andorinha corta a água, o falcão segura firmemente, a cobra empurra a grama. Será que o Shokeiken se desviaria do caminho usual para seguir na direção do animal? Em direção ao mundo oculto? Um rapaz educado respondia à frente: "Sim, para se tornar um homem-fera, senhor." Shen dava um trago no seu cachimbo e respondia: "Essas palavras são estúpidas, vindas de um médico taiwanês de elite e renomado. No entanto, ela realmente existe. Essa técnica para fazer um homem deixar de ser homem. O corpo humano possui cerca de 2.000 e algumas centenas de pontos energéticos distribuídos ao longo de meridianos de 1 milímetro. Dentre eles existem 8 pontos de pressão proibidos que não devem ser tocados a menos que deseje a morte. Mas a verdade é que existe um 9º ponto, um ponto crucial que permite transformar um humano em um homem-fera. Neste santuário está escondido um livro antigo com essa técnica secreta proibida. De qualquer forma, com sua posição na sociedade e sua família amorosa, essa técnica não lhe diz a respeito. Ouvi dizer que sua esposa está esperando por um evento feliz." Surpreendentemente, aquele era Oshimei que respondia: "Ah, sim, senhor." O Mestre Shen pontuava: "Os humanos são ainda mais fortes quando têm algo para proteger." Oshimei respondia: "Sim, é verdade, senhor. E eu só quero continuar sendo forte o suficiente para proteger esta criança. Mas a família não é tudo. Eu também quero ajudar as pessoas sendo médico. Talvez eu soe pretensioso, mas saiba que possuo habilidades físicas e intelectuais excepcionais. Essas habilidades eu quero compartilhar com a sociedade." Shen sorria e dizia: "Ho, ho, ho, ho! Que discurso admirável! Chega até ser assustador." De volta ao presente, ou golpeava no ar, girava numa cambalhota e enfiava os 2 pés na cara de Kibo. Em seguida se impulsionava para trás, parava agachado e rosnava. Íamos para Minoru, que dizia: "Por que um homem tão realizado se transformaria nesse tipo de fera?" Kiryu respondia: "A desgraça sempre espreita perto da felicidade, e sempre invade sem aviso prévio." Entrávamos num flashback, onde subíamos uma escadaria na China, e dentro de uma casa havia uma tragédia acontecendo. Ou olhava assustado, via pessoas mortas e Kiryu contava: "Para Ou, foi simplesmente um assassino ladrão, motivado apenas por dinheiro. Aqueles que ele tanto amava foram reduzidos a uma massa de carne sem vida. Mas a desgraça nunca acontece apenas uma vez." No flashback, o assassino abria a porta do quarto, ou olhava, via o mesmo vindo na sua direção com uma faca e a cravando no seu corpo. De volta ao presente, Kiryu continuava contando: "Mas mesmo assim, Ou sobreviveu, porque um homem morto não pode se vingar.
e ele jurou punir o responsável usando a técnica secreta proibida. As vidas daqueles que ele amava lhe foram roubadas num instante, e o próprio WoW recebeu um ferimento fatal. Os rugidos da fera são apenas seus lamentos. De sangue são feitas as lágrimas da fera. Entrávamos novamente no flashback, no tempo chinês do Mestre Shen, onde o mesmo questionava. Então você quer saber sobre o 9º ponto proibido? Indo na direção do mestre, Kiryu respondia. Isso mesmo, o segredo entre os segredos. Esse é o ponto proibido. Shen respondia. Você já conhece os pontos letais que levam à morte, os pontos silenciosos que impedem alguém de falar, e os pontos que causam distorção de visão, que provocam formigamento ou paralisia dos membros. Kiryu dizia, o que eu quero saber é sobre esse ponto proibido que transforma um homem numa fera. O Mestre Shen dava um trago no seu cachimbo e alertava. Se você se importa com sua vida, suma da minha frente. De repente, galera, todo o dojo aparecia pronto para atacar Kiryu. E o Mestre Shen dizia, os melhores discípulos de Kung Fu que guardam rancor de você, reunidos aqui. Kiryu respondia, isso é melhor do que nada, pelo menos. Então devo considerar que você finalmente quer morrer, velho Shen? O Mestre Shen puxava a lâmina do seu cachimbo e respondia, claro, eu não sou Seiko, mas até eu tenho algo que quero proteger, mesmo que custe minha vida. Nessa hora, um discípulo chegava dizendo, venerável mestre, é terrível, o pergaminho com o segredo do ponto proibido foi roubado. O Mestre Shen se chocava, Kiryu absorvia aquelas palavras e saía dizendo enquanto partia, dessa vez você teve bastante sorte. O Mestre Shen devolvia sua agulha pro cachimbo e ordenava, encontrem o WoW. Foi ele quem roubou o pergaminho de pontos proibidos. De volta ao presente, Kibo avançava com sua esquerda e dizia, vai, toma essa! Ou girava desviando, colocava a mão no chão e chutava 1, 2, vários chutes de ponta cabeça. Kibo sentia o impacto e caía de cara no chão. E ao ver aquilo, Minoru comentava, com esses golpes está terminado. Ou rosnava e entrávamos num flashback, onde íamos num cemitério, e diante de lápides da família O Shimei chorava, com o pergaminho dos pontos proibidos em mãos, até que de repente, Kiryu aparecia prometendo, vou te dar uma mãozinha na sua vingança. Ou olhava para o lado, via aquela criatura que sorria e dizia, você não conseguirá estimular este ponto com precisão se estiver sozinho. Os 8 pontos de pressão proibidos são os seguintes, 1. Taiyo Ishu, 2. Fumen Sako, 3. Sofu Senji, 4. Ryukyo Takioku, 5. Shushin Ryohiki, 6. Ryojin Fushin, 7. Biryu Fufu, 8. Katei Ryoin e finalmente o 9º ponto, o ponto proibido, o ponto cerebral proibido da bestialidade. Preciso perfurar o próprio crânio para alcançar o cérebro com esta agulha. Mesmo um mísero erro de 1 milímetro significaria a morte, ou acabar como um vegetal. Vire uma fera, ou Kiryu avançava com uma agulha no crânio de Ou, e fora do templo, relâmpagos e trovões premeditavam o nascimento de uma fera, e Kiryu continuava contando. Uma fera selvagem não se vinga sozinha. O ato de vingança é próprio dos humanos, mas foi justamente por essa vingança que Ou rejeitou seu lado humano, para se transformar em algo superior à besta, o Homem-Fera, o Kamaitachi. De volta ao presente, Kibo escutava Ou rosnando e pensava, não há nada que eu possa fazer. Eu perdi a consciência de novo. Kibo começava a se erguer e pensava, meus braços ainda se movem. Não acabou. Eu quero acabar com isso, mas Suzuki Minoru comentava vendo Kibo se esforçando. Ele ainda está tentando se mexer, até mesmo rastejando pelo chão. Devo admitir, Kibo tem coragem. Se arrastando para a direção do seu oponente, Kibo dizia arfando. Foi assim que eu escolhi. Não consigo acabar com isso sozinho. Ao escutar o rosnando, Minoru questionava. Mas e aí, e no fim o Ou conseguiu se vingar? Kiryu respondia. Sim, ele matou de um jeito que dá vontade de vomitar. O que sobrou do corpo não parecia mais humano. Oshimei disparava como uma fera e de repente Kibo fazia o mesmo enquanto questionava. Ou, pelo que você está lutando? Minoru arregalava os olhos e questionava. O quê? Kibo está avançando como um homem-fera também? Ambos colitiam cabeça com cabeça. Kibo ia para as pernas prontamente e Minoru pensava. Uma cabeçada desesperada.
Mas o que? Uma joelhada vinda do solo? Ou era acertado pela joelhada e Genai comemorava. Em seguida, Kibo pegava seu oponente num mata-leão e dizia: fera ou humano, essa parte do corpo é fatal. Eu finalmente te capturei, fera. Minoru via aquilo e comentava: ah, e verdade, por que Kamaitachi continua lutando mesmo depois de ter se vingado? Kiryu respondia: é por causa da lembrança do passado. Ele continua a encontrar de maneira muito humana o criminoso que matou aqueles que amava. Ou olhava com fúria para o seu oponente, girava o corpo para trás, erguia Kibo que pensava: o quê? É um golpe de costas, um Kezagatame. Kibo era eclodido de cabeça contra o solo, rangia os dentes e dizia mantendo o estrangulamento: Eu preferiria morrer a te deixar partir. Você não tem nenhuma chance de sair fisicamente. Minoru alertava: ele está saindo se contorcendo. Kibo ia para as costas e dizia encaixando um mata-leão: você não vai escapar de mim tão facilmente. Minoru comentava: olha só, Kibo subiu nas costas da fera. Vai usar um mata-leão. Kiryu alertava: mas ainda não está travado. De repente, galera, ou abria a boca e mordia o braço de Kibo. Kiryu comentava: mordida. Essa mandíbula e essas presas são capazes de quebrar ossos e estão cravando fundo na carne de Kishi. Mesmo sangrando, Kibo dizia: Eu não vou soltar seu pescoço por muito tempo, eu garanto. Só que de repente, galera, ou batia o pé e a mão no solo e sua força jogava ele e Kibo pra cima. Minoru sorria ao ver aquilo e dizia: olha só, é como um antílope. Ou girava no ar e ainda mordendo e caía batendo Kibo de nuca contra o solo. Porém, Kibo apertava ainda mais o mata-leão e dizia: Será que meu braço vai se soltar com sua mordida? Ou você vai desmaiar primeiro com meu aperto? Eu vou apostar nisso. Nessa hora, Kiryu exclamava: Kishi, mate-o! Minoru arregalava os olhos ao ouvir aquilo e Kiryu exclamava alto: não é como matar um humano. Você não sentirá culpa por tirar a vida de uma simples besta. Kiryu pensava: essa voz? Não, sem chances. Kiryu? O que o Kiryu está fazendo aqui? Nos era mostrado ou se debatendo sem parar. E entrávamos em outro flashback na China, onde o mestre Shen dizia: ou era um homem de coração puro, um homem capaz de sentir a alegria de pessoas como ele. O bem gera o bem, com a felicidade de estar rodeado por aqueles que amava profundamente. O futuro de You prometia ser radiante. Mesmo assim, um Deus impiedoso impôs uma provação cruel, e então ocorreu este evento trágico. Mas mesmo assim, You não saberia como matar alguém. Ele não teria matado nem mesmo a pessoa mais vil. You sabia disso. Ele sabia que em nome da sua vingança, não teria outra escolha senão abandonar a sua humanidade. Kiryu aparecia ao lado e dizia: quanto mais pura uma pessoa for, mais facilmente será dominada pelo mal. Assim como quanto mais branca a roupa, mais escura será a mancha. Shen dizia: ou jamais teria se tornado um homem fera se você não estivesse aqui. Ele não teria ultrapassado esse limite. Kiryu dizia: foi a própria vontade dele que fez ele se tornar assim. Eu apenas o ajudei. Shen tirava a agulha do seu cachimbo e exclamava: ah, cale essa boca, Kiryu. Shen saltava e cravava a agulha na cabeça de Kiryu. O mestre pousava, só que de repente ele se chocava, pois via que Kiryu já não estava mais lá. Então Shen questionava: uma imagem residual? Kiryu, qual é o seu objetivo? O que você está tramando ao transformar You em um homem fera? Atrás do mestre, Kiryu sorria e respondia: o próprio Nietzsche disse que o que não me mata me fortalece. Shen questionava: Kiryu, você está pensando em Kibo? Kiryu sorria e respondia: velho Shen, eu não vou matar você, porque continuar vivendo é provavelmente a coisa mais difícil para você fazer. Shen exclamava: Kiryu, responda-me! Voltávamos para o presente, onde Kibo pensava: as presas do Homem-Fera estão travadas no meu braço que eu não consigo sentir. Se continuar assim, Kiryu questionava vendo a luta: por quanto tempo você vai ficar assim? Existe uma técnica do Nadashinkage para vencer isso com um único golpe nessa posição. E ouvia aquilo e pensava: o que? Droga, ele tem razão. Eu realmente posso usar uma técnica assim. Mas se eu usar, o pescoço do You vai... É a técnica mortal que era proibida. É o quebra-pescoço da escola Nadashinkage. Kiryu exclamava: você não pode matar acidentalmente como durante sua luta contra o Garcia. É matando com determinação e plena consciência que você se tornará um verdadeiro ser das trevas. Kibo pensava:
Um verdadeiro ser das trevas? Entrávamos num flashback, onde Seiko dizia numa aula enquanto estrangulava um boneco de pancadas. O quebra-pescoço. Está escrito no terceiro volume secreto do estilo Nadashinkage. Página S. Técnicas de vida e morte. É um método para lidar com um oponente que resiste a uma técnica de estrangulamento pelas costas, mordendo-o. Sabendo que um dia você se tornará o guardião do seu clã, terá que dominar e aplicar todas as técnicas da coleção secreta. No entanto, é preciso ter em mente que o objetivo desta técnica não é estrangular o oponente. Trata-se de uma técnica extremamente perigosa para destruir a região cervical, ponto de convergência dos principais nervos. Esse é o quebra-pescoço. Utilizando o pescoço imobilizado como eixo, você faz com que a parte inferior do corpo gire na direção oposta e concentra todo o peso do seu corpo na cabeça, arremessando a pessoa contra o chão. Com sorte, os efeitos colaterais irão prejudicar o dia a dia do seu oponente para sempre. Kibo questionava. E sem sorte? Otton puxava a cabeça do boneco de pancadas que estava arrancada e respondia. É a morte. Kibo questionava. Mas eu não posso usar essa técnica mesmo se estiver prestes a ser morto? Seiko respondia. Tudo depende da condição da sua alma. Kibo questionava. Condição da minha alma? Otton respondia. Só posso te dizer que, seja qual for o objetivo, aqueles que matam não podem mais viver em outro lugar que não seja o coração das trevas. De volta ao presente, Kibo pensava. Então, se eu usar o quebra-pescoço, me tornarei um ser das trevas. Mas se eu soltar, não terei força suficiente para revidar. Kiryu exclamava. O Homem-Fera não está usando suas técnicas para se opor às suas. O único objetivo dele é massacrá-lo. Você também deve lutar com a intenção de matar. Kibo pensava enquanto Oshimei se debatia. Eu certamente serei morto nessas condições. Kiryu questionava. Kishi, do que você tem medo? Mesmo que a sociedade seja um obstáculo, mesmo que seus amigos o odeiem, você só precisa acreditar em si mesmo. Kibo pensava. Isso é verdade. Esse cara não é humano. Genai dizia ao fundo. Vai, Kibo! Mostre-nos uma das técnicas mortais do Nadashinkage. Kibo pensava. Ele tem cheiro azedo, característico de animais selvagens. Presas amarelas e um hálito com cheiro de carne podre. Essa energia, essa força muscular, essa descarga, essa resistência e esse vigor, não há um pingo de humanidade nele. Ele de fato é uma fera. Kiryu incentivava a desordem ao fundo. Você precisa matá-lo. Você precisa se tornar um ser das trevas para adquirir a capacidade de rir até mesmo do ressentimento das maldições dos mortos. A ambição do Nadashinkage é ser capaz de fazer o outro viver ou morrer. Essa jornada continua mesmo além do inferno. Kibo pensava cansado. Eu não consigo continuar. Kiryu continuava dizendo. Quem será o sucessor do Nadashinkage se você morrer? Quem ficará mais desesperado com a notícia da sua morte? Kibo respondia. Tá, eu vou fazer isso. Vou usar aquela técnica letal. Kiryu sorria e dizia. Deus só faz o que quer de forma egoísta. Ele impõe essas provações constantemente. Mas dizem que esse Deus traiçoeiro nunca impõe provações que não possam ser superadas. Você é realmente o guardião do Nadashinkage. Então precisa ser o vencedor deste teste. E depois zombar do próprio Deus. Kibo exclamava virando o corpo enquanto torcia. Aqui vai o quebra-pescoço. Uma técnica de vida ou morte do Nadashinkage. Transmitida diretamente por meu pai. Kiryu visualizava e dizia. É isso. Desse jeito. Dessa forma você será meu sucessor. Enquanto era mordido, Kiryu pensava. Seu sucessor? Kibo ia pro outro lado torcendo e dizia. E aqui está, a segunda parte do golpe final, feito por Kishi Miyazawa, o verdadeiro guardião do Nadashinkage. Minoru nessa hora questionava. Por que você está tão empolgado com isso? Parece um pai incentivando o filho. Kiryu questionava. Vendo, você sabe com quem está falando? Minoru questionava. Seu sucessor, digo, Kishi Miyazawa é tão extraordinário assim? Kiryu respondia. Ele tem as habilidades e a estatura. Pelo menos quando falamos de genética e fatores externos. Enquanto Kibo torcia, ele pensava. Pai, sim, eu sempre estou pensando no meu pai. Como o meu pai lutaria? Kibo ia pro ar e continuava pensando. Como ele enfrentaria isso? Por quanto tempo ele resistiria à dor que eu tô sentindo? O pescoço de Oshumei ia pro lado e Kibo pensava o lançando para baixo. Eu conseguia ouvir o som dos ossos do pescoço dele se quebrando. Agora, tudo que resta é fazê-lo cair de cabeça com todo o peso do corpo e o quebra-pescoço estará completo.
não tem por que hesitar. É matar ou ser morto. Kiryu sorria e dizia: criar um sucessor é uma forma de se sentir como um deus. Kiba exclamava nessa hora. No entanto, existe algo que me assusta ainda mais do que a morte. Entrávamos no flashback, onde Seiko Miyazawa dizia numa aula: você precisa duvidar de mim, Kishi. Você deve saber como negar o próprio Nadashinkage. O jovem Kibo questionava: do que você tá falando, pai? Negar o Nadashinkage seria como renunciar a todo o meu passado, a toda a minha existência até agora. Seiko explicava: não era isso que eu queria dizer. A perfeição não é algo deste mundo. E uma fé cega seria perigosa, seja pelo caminho religioso ou pelo caminho das artes marciais. Você não vai progredir simplesmente estudando os ensinamentos do mestre e imitando-os. De volta ao presente, Kibo pensava lançando seu oponente. Eu não quero perder. Não é contra o WoW, não é nem contra o Kiryu, nem mesmo contra mim mesmo. Pai, em voz alta, Kibo dizia batendo o WoW contra o solo. É contra o meu pai que eu realmente não posso perder. E aqui está, a segunda parte do quebra-pescoço criada por Kishi Miyazawa, o verdadeiro guardião do Nadashinkage. Ao ver Kibo mudando a forma do golpe, Kiryu arregalava os olhos e dizia: o quê? Ele bloqueou o impacto que o pescoço de Ou tomaria, colocando o próprio cotovelo contra o solo. Genai se surpreendia e Kibo dizia: eu prefiro morrer a me tornar um ser das trevas. Se eu o tivesse matado, Kishi Miyazawa não seria mais Kishi Miyazawa, e eu teria perdido para o meu pai. Oshimei nessa hora cuspia sangue e chorava perdendo a consciência. Genai via aquilo e questionava: Ele perdeu a consciência? O Homem-Fera desmaiou! Kibo soltava seu oponente e dizia: Eu quero continuar sendo o guardião do Nadashinkage, mesmo que eu ainda não esteja pronto. Pois era mostrado as presas de Oshimei em seus braços. Kiba as removia e Genai dizia feliz: Ele venceu! Kibo venceu! Kibo derrotou ele! Kibo deitava no chão e pensava olhando para a madrugada que estava terminando. O céu escuro está começando a deixar entrar um pouco de luz. Então está terminado. Só que de repente, galera, Suzuki Minoru aparecia atrás de Kibo e exclamava: não está terminado, está apenas começando. E desta forma, pessoal, o vídeo chega ao fim. Estejam preparados, pois supostamente essa batalha final da eliminação japonesa, Kibo contra Suzuki Minoru, está prestes a começar. Kibo está em péssimo estado e o dia está prestes a amanhecer, o que significa que em breve o terceiro disparo, encerrando a eliminação, irá ocorrer e tudo irá acabar, definindo assim os 3 últimos participantes para a Hiper Batalha. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo. Se curtiram, vocês já sabem, like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos e caso queiram vídeos exclusivos, cogitem virar membro do canal. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela caso queiram me seguir e é isso aí, pessoal. Eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.